Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Diana. Fala pessoal, eu sou o Dudu. Hoje nós vamos contar a história que está na palavra de Deus. Muito bem, Dudu. E você sabe qual salmo que nós vamos ler hoje, Dudu? 21. O Salmo 121. Versículo 1, você pode abrir aí a palavra de Deus. E a palavra de Deus nós já aprendemos que é a verdade, que diz assim: quando estou aflito, clamo ao Deus eterno e Ele me responde. Uau, que palavra maravilhosa que tem na palavra de Deus! É uma promessa de que quando nosso coração estiver aflito, Ele vai nos responder. E hoje, crianças, eu quero contar para vocês uma história que aconteceu de verdade. Vocês vão ficar muito entusiasmados. É uma história bem legal, Dudu. E é muito curioso. Muito curioso, né? Quem já leu a Bíblia aí, levanta a mão. Eu! Muito bem. Você tem que sempre pedir pro papai e pra mamãe ler a palavra de Deus para você, ok? E hoje nós vamos ler uma passagem, uma história que conta Que tem vários... Tem cobra, tem gato dormindo na floresta, tem cobra, tem leão, tem girafa, tem passarinho. Verdade, Dudu. Uhum. Sabe o que eu Lembra queria dessa te contar? história? Você sabe o que eu quero te contar, Dudu? O quê? É uma história que acontece num caminho. Que será que é esse caminho, Dudu? Será que esse caminho tinha cobra mesmo? Tinha leão? Tinha leão, ó. Leão, cobra, gato dormindo. A história de hoje, tchan tcharará. Não. Sabe o que a história de hoje tinha? Pessoas! E olha, é uma história realmente muito curiosa, que ela está lá em Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 ao 34. Se Olha você aqui, quiser acompanhar gente. na tua Bíblia, pode acompanhar. E ela acontece assim. Naquele dia, que dia que é esse? Jesus havia morrido na Páscoa. E 3 dias depois, Jesus havia ressuscitado no domingo de manhã. E naquele mesmo dia, naquele domingo de manhã, como se fosse um domingo parecido com hoje, um domingo de manhã, aconteceu 2 dos discípulos que estavam caminhando em direção ao túmulo de Jesus estavam curiosos para saber se o corpo de Jesus estava lá. E eles tinham ouvido algumas mulheres amigas que tinham contado para eles que o corpo de Jesus não estava mais no túmulo. E você sabe, Dudu, o que aconteceu? Eu sei. Um desses rapazes, sabe qual que é o nome dele? O nome dele era Cefas. E Cefas, conversando com Pedro, conversando com os amigos dele, falou assim no meio do caminho, que ele tinha ouvido das mulheres que Jesus não estava lá, e eles foram conversando, e no decorrer da história, passeando pelo caminho, eles estavam indo em direção a uma cidade que se chamava Emaús. Era uma aldeia pequenininha, um povoado, sabe? E aqueles amigos estavam caminhando. E enquanto eles estavam caminhando, durante a conversa deles, igual eu e o Dudu estamos tendo agora, ele virou para o amigo dele e falou assim: olha, você nem sabe que o Jesus, ele curava as pessoas, ele tinha poder nas palavras, poder nas atitudes também. Você sabia que as pessoas eram curadas? Os cegos conseguiam ver, aqueles que estavam com dodói na perna conseguiam andar. Uau, isso é um milagre muito grande. Só que, aí de repente, quando eles estavam no caminho, que era mais ou menos 10 quilômetros, eles começaram a andar, e de repente apareceu um rapaz perto deles, sabe, Dudu? E esse rapaz... Pode falar. Gente, eu acho que
Tem uma cachoeira que vive que lá que Jesus criou. Jesus criou o céu, a terra, os mares. O céu, a terra, os mares. E também criou uma cachoeira. Só que quem criou foi o Deus Pai, não foi, Dudu? Deus Pai. Ele criou. E Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele visualizou tudo isso. Junto com quem? Com os discípulos. Muito bem, Dudu. E os discípulos, crianças, eles começaram a caminhar e eles não perceberam que apareceu um rapaz perto deles. E esse rapaz começou a falar assim: do que vocês estão falando mesmo? O que aconteceu? E Cefas virou para ele: você é judeu, tem a aparência de judeu e não tá sabendo do que tá acontecendo? Jesus, ele era muito inteligente, ele era sábio nas palavras, ele tinha autoridade nas suas mãos quando ele curava as pessoas. E tudo isso aconteceu de verdade. Tudo isso aconteceu. E aí Jesus, que estava caminhando com eles, que era quem tinha ressuscitado, os discípulos nem perceberam que quem estava caminhando com eles no caminho de Emaús era o próprio Senhor Jesus. Dudu, eles não reconheceram o nosso mestre, Dudu. Também estava de noite. Não estava de dia. Não, esse estava de dia, esse estava de noite. Isso. E quando eles começaram a caminhar, e não perceberam que quem estava presente com eles era o próprio Rei Jesus. Mas eles chegaram lá no povoado de Emaús e Jesus fez que: então tchau, pessoal, eu vou embora, então eu vou seguir o meu caminho. Valeu, legal que vocês conheceram essa pessoa. Aí eles olharam assim: você é muito legal, fica com a gente. Os discípulos, crianças, falaram para ele ficar com eles. Só que aí, sabe o que aconteceu? Eles ainda não tinham percebido que era Jesus que estava com eles. E quando eles comeram, sentaram numa mesa para comer juntos, eles olharam bem, porque eles ficaram paradinhos, quietinhos, e Jesus começou a falar do amor de Deus naquela mesa. Quando Jesus começou a contar do amor de Deus, que era do amor do Pai dele, os discípulos um olharam para o outro, Cefas olhou para Pedro e um olhou para o outro e rapidamente ele: você que estava conosco ali, você é o nosso Senhor. Então, puxa, fica conosco, Jesus. E Jesus, os olhos deles foram abertos e eles puderam perceber que muitas vezes eles estão conversando entre si e não percebem que Jesus está perto. Você já passou por uma situação assim, Dudu? Sim. Olha, às vezes a gente não presta atenção, crianças, que Jesus está tão pertinho da gente. Nós agora, criança, vamos orar, agradecer, sabe por quê? O Senhor Jesus está no nosso meio e Ele falou que Ele iria para junto do Pai, mas que Ele deixaria o Espírito Santo conosco e todas as vezes que nós nos reuníssemos no nome dEle, Ele estaria conosco. Vamos orar, Dudu? Você pode orar por nós? Agradecer que Jesus está aqui? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Senhor, eu quero que a gente conte uma história bem bonita pro Senhor. Amém, Jesus. Senhor, cuide das nossas vidas. Me dá uma casa com piscina, porque eu não vou ficar mais bravo. Senhor, cuide de nossas vidas. Me dá um cachorrinho. Eu não tenho nada de cachorrinho. Senhor, cuide de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E a lição da nossa história, crianças, nos ensina que nós podemos fazer o papel de Jesus. Nós podemos abraçar o nosso amigo,
fazer um carinho no papai e na mamãe, porque o nosso coração fica aquecido quando nós temos a presença de Jesus, não é verdade, Dudu? Mas, crianças, melhor você assistir o nosso vídeo, porque vocês não estão clicando no sininho. Puxa, é verdade, Dudu. Eles nem estão deixando like. Mas agora eu acho que eles vão deixar, não vão, crianças? Vai deixar Todo like, mundo vai like. deixar um like no canal da nossa igreja. Like. E compartilhar com os amiguinhos que você mais gosta. E entender que a palavra de Deus está sempre pertinho de nós, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau!